CPI do crime organizado avança com aprovação de convocações e convites. E quanto a Daniel Vorcaro? Na queda de braço com o STF, os parlamentares estão em desvantagem. Pela declaração do relator Alessandro Vieira, já dá para sentir o cheirinho de pizza. A oitiva do investigado, ela nem sempre é produtiva, porque ele tem direito de ficar calado, ele não tem a obrigação de falar a verdade. Então, o mais importante, muitas vezes, é você ouvir as testemunhas que estão ao redor dele e colher os documentos que são importantes. A ida do ministro Dias Toffoli à comissão pode parar na boa intenção do senador Eduardo Girão, autor do convite ao magistrado. Aprovado um convite, salvo engano, da autoria do senador Eduardo Girão, e como convite eles têm a liberdade de vir ou não. A casa, no entendimento da consultoria, não tem a capacidade de convocar ministros de outro poder, assim como não pode convocar governadores. Doutora Kátia Magalhães, a gente já pode escolher o sabor da pizza e decidir se vamos colocar ketchup ou não? Mas é uma pizza de muitos sabores, né? Das mais variadas, bem colorida, ao estilo woke, para ver se agrada a turminha de plantão. Sim, para lá de pizza. Contrariamente ao que disse o relator Alessandro Vieira, não. O investigado ele não só pode, como ele deve ser ouvido, apesar de não ter a obrigação de dizer a verdade. Não, ele não tem. Diferente da testemunha que tem o dever de veracidade, o investigado ele não tem a obrigação de veracidade. Por quê? Porque existe o princípio constitucional da vedação à autoincriminação, ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas, pessoal, já passou da hora do nosso Senado Federal, do nosso parlamento como um todo, aplicar o sentido literal do artigo 58, parágrafo 3º, que dá às comissões de inquérito poderes investigativos próprios ao judiciário. Pois é, esse é um caso excepcional em que um órgão do parlamento pode atuar como um órgão judicante, desde que para preservar a íntegra, a robustez das provas. Então, sim, teria que determinar a convocação de todas essas pessoas e não seria convite, porque desde quando se convida criminoso para algum lugar? E aqui eu não estou incorrendo em calúnia contra quem quer que seja. Os crimes desses togados do Supremo, nesse caso Master, pelo menos dos dois, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, eles saltam aos olhos, pelo menos os crimes de responsabilidade. Crimes de julgar causas em que figurem como suspeitos. Isso está lá na lei de impeachment, em pleno vigor no Brasil, mas eles desrespeitam a luz do dia. Crime de exercer atividade político-partidária, desrespeitam a luz do dia. Crime de quebrar o decoro. Como mais seria possível qualificar, por exemplo, a conduta de Alexandre de Moraes, cuja esposa mantém um contrato de 129 milhões com tal investigado e que mesmo assim se dá ao luxo de fumar charuto na mansão de Vorcaro? Se isso não é quebra de decoro, eu não sei mais o que é quebra de decoro. Então, sim, o parlamento não só pode, como deve agir sobre o judiciário. Veja, nesse balé da harmonia e da independência entre os poderes, o que deve prevalecer são os chamados mecanismos de freios e contrapesos. Cada um vai controlando os abusos dos demais. Isso é o bonito do balé. Só que essa beleza tem sido plenamente quebrada nos últimos anos. E aí eu lanço uma provocação. Se o Supremo pode prender parlamentar, como fez com Daniel Silveira, de forma inconstitucional, de forma ilegal, por que o parlamento, dentro da Constituição e dentro da lei de impeachment, não pode convocar Alexandre de Moraes, já que é papel do Senado Federal conter os abusos do STF? Por
por que não? Está faltando coragem, está faltando que essas pessoas vistam calça e honrem os seus votos, honrem o seu eleitorado. A gente não pode ficar nesse papinho mole, nesse banho de água gelada, as nossas expectativas a cada dia. Ninguém aguenta isso. Para que, afinal, nós pagamos um legislativo caríssimo? Para ficar se ajoelhando perante o judiciário e continuar acobertando, seja explícita, seja implicitamente, os abusos do poder não eleito? Não dá mais, chega disso. Acorda, parlamento. Ou então os senhores vão pegar a chave e vão trancar as próprias casas e vão deixar os seus cargos. Vai acabar saindo mais barato para nós, já que os senhores não atuam dentro das suas funções que a Constituição atribui aos senhores. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.